Sejam muito bem-vindos, governantes, à aula 9, onde nós vamos falar de formação jurídica. Eu sou a Pri Bustamante, para quem não me conhece, e nós estamos na série Estratégia-se, onde estamos construindo o seu plano de negócio. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já ativa o sininho, porque você vai receber notificação todas as vezes que uma aula nova sair. Muito boas, como exemplo esta aqui, que nós vamos entender aqueles assuntos um pouquinho mais complicados e delicados, mas tão importantes para a sua jornada empreendedora. Vamos entender? Bom, uma empresa ela só existe de fato quando ela é constituída formalmente. E para isso ela precisa ter uma forma jurídica. E o que é isso? É a maneira, a forma como essa empresa, esse negócio vai ser tratado mediante a lei no seu relacionamento com terceiros. E isso está no seu CNPJ e toda a sua composição. Eu quero te mostrar a partir de agora as mais utilizadas, tanto pelos pequenos e microempreendedores, até aqueles que estão começando aí na sua fase de crescimento. Vamos começar pela MEI, que é um microempreendedor individual. É aquelas empresas que é compostas por aquela pessoa que acabou de começar. Então ela é ideal para quem trabalha por conta própria, sabe? E precisa de um CNPJ, que é aquele Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E assim ela consegue emitir nota fiscal pelo seu produto ou pelo seu serviço oferecido. A lei que complementa e regulamenta o microempreendedor individual é a número 128 de 2008. E é ela quem estabelece os requisitos para a formação da sua MEI. Nele são ofertados os direitos, os deveres e obrigações e os benefícios que o MEI tem todo direito. Para muitos, esse pode ser o melhor tipo de empresa para se abrir, principalmente para quem precisa de agilidade, não tem burocracia e é fácil abrir, né? Porém, existem as suas limitações, como por exemplo, você não pode ultrapassar o faturamento bruto anual de mais de 81 mil, você só pode ter um funcionário e não pode ser sócio de outra empresa. Porém, as vantagens do microempreendedor individuais são muitas, como por exemplo os impostos, que podem ser feitos em uma única guia e os valores são muito menores do que as outras opções. Mas para você ser um MEI, você precisa ter alguns requisitos de atividades, que nós vamos ver agora. Eu vou dar aqui alguns exemplos de atividades que um MEI pode abrir como empresa, tá? Artesãos, cabeleireiros, manicure e pedicure, costureiras, eletricistas, encanadores, fotógrafos, jardineiros, esteticistas, músicos, professores de idiomas, entre outras profissões não regulamentadas. A próxima formação jurídica que nós vamos ver é o microempreendedor individual ou a microempresa. E dentro da ME, você tem como restrição não ultrapassar os 360 mil bruto anual, tá? Dentro da contratação, existem algumas diferenças. No comércio e no varejo, você pode contratar até 9 funcionários. Já na indústria, você pode chegar a 19. Na empresa individual, você não precisa ter sócios. Aliás, quem abre essa empresa não é sócio dela, e sim o único proprietário. Por isso, o nome do negócio é o próprio nome do dono. E aí você se utiliza do nome fantasia para as transações comerciais, mas na nota fiscal vai sair o nome do dono. Porém, o empreendedor que abre uma EI não pode separar os seus bens do negócio. O que significa que todo o seu patrimônio pode ser retido em caso de dívidas empresariais. A definição legal do empresário individual EI está definida no artigo 966 do Código Civil de 2002, sendo que os procedimentos específicos do seu registro está no anexo 1 da Instrução Normativa DREI número 38. Que apresenta o manual normativo do empresário individual. Vale muito, gente, lembrar aqui a escolha de um contador, que você tem um contador com você, na hora de escolher o tipo de empresa que você vai abrir, é primordial para que você seja assessorado de forma coerente na hora de fazer a sua escolha. Eu vou entregar aqui agora para você, governante, os tipos de empresas, alguns exemplos que podem ser abertos no modelo EI, empresário individual.
marketing digital, consultoria, assessoria, tradução, interpretação, cabeleireiro, artesão, manicure, pedicure, confeitaria, restaurantes, bares, lanchonetes, lojas, pequenas fabricações, motorista de transporte de passageiros, motorista de transporte de cargas, vendedores ambulantes, entregadores e outras atividades, desde que essas não sejam regulamentadas. A próxima formação jurídica que nós vamos falar é a Sociedade Limitada Unipessoal. A Sociedade Limitada Unipessoal, ela faz parte das sociedades limitadas. Só que neste caso não existem sócios. E uma das suas características é proteger o patrimônio do empreendedor. E também você não precisa de um sócio ou de um patrimônio muito alto para iniciar as suas atividades. A Sociedade Limitada Unipessoal está incorporada dentro do artigo 7 da Lei 13.874/2019, conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. Este processo inclui a introdução dos parágrafos 1 e 2 ao artigo 1052 da Lei 10.406/2002, que trata do Código Civil. Em outras palavras, a SLU, como é conhecida, é uma excelente alternativa para quem pretende empreender sozinho. Eu vou te entregar agora alguns exemplos e tipos de empresas que podem se enquadrar dentro da SLU. Serviços na área da saúde como medicina, fisioterapia, psicologia, enfermagem, consultoria empresarial, seja de cunho técnico ou de cunho intelectual, engenharias e arquiteturas, advocacias e contabilidade, serviços de tecnologia da informação como customização de sistemas como web designer, programadores, analista de dados, entre outros, comércios e fábricas e serviços de atividades não regulamentadas. Agora vamos falar da formação jurídica empresarial Sociedade Limitada. A LTDA é a mais utilizada pela maioria dos empreendedores que possuem sócios. E isso se deve a dois motivos. O primeiro é que ele precisa incluir outros sócios na empresa através de um contrato social e ter a responsabilidade limitada ao capital da empresa. Daí vem o termo sociedade limitada. Ou seja, os bens dos sócios não são retidos em caso de dívida empresarial. O outro motivo que torna uma LTDA tão popular é que, através do contrato social, os sócios têm o poder de tomar toda e qualquer decisão que forma uma empresa, conforme a responsabilidade de cada um deles, de acordo com a cota que cada um possui. Além disso, eles podem entrar e sair à vontade dessa sociedade, desde que o contrato social seja alterado. O Código Civil Brasileiro, na Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, normatiza a formação da Sociedade de Responsabilidade Social por Cotas, ou seja, a LTDA. Segue agora alguns exemplos de empresas limitadas: bares, lanchonetes, lojas, fabricação, motoristas de transportes de passageiros ou cargas, vendedores ambulantes, entregadores, profissionais da área da saúde, consultoria empresarial. Enquadra também engenharia e arquitetura, serviços jurídicos e contábeis, serviços de tecnologia da informação, artesãos, cabeleireiros, manicures, pedicures, costureiras, entre outras atividades econômicas. Vamos falar agora da formação jurídica da empresa Sociedade Simples. Ela é recomendada para quem exerce atividades de cunho intelectual, como médicos, engenheiros, arquitetos, juristas, contabilistas, entre outros. Porque além dela ser uma empresa de prestação de serviço, ela é composta por 2 ou mais empresários sócios que têm a mesma atividade, cuja empresa também vai exercer esta atividade. Dentro da sociedade simples, ainda existem duas modalidades, que é a simples limitada e a simples pura. A simples pura é aquela que os sócios não conseguem separar os seus bens pessoais do patrimônio da empresa, assim como é o empresário individual. Ou seja, em caso de endividamento, os seus bens são tomados. Já a simples limitada, ela possui essa separação
Em caso de endividamento da empresa, os bens dos sócios não são tomados, assim como é na sociedade limitada. Uma sociedade simples, ela pode ocorrer de acordo com o modelo estabelecido nos artigos 1039 a 1092 do Código Civil. E dentro da sociedade simples, nós podemos enquadrar médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, fisioterapeutas, psicólogos, entre outras atividades de natureza intelectual, científica, literária ou artística. Por último, vamos falar da formação jurídica das empresas denominadas como SA, Sociedade Anônima. A sociedade anônima, ou as SAs, como são mais conhecidas, são um pouquinho diferentes da sociedade que nós vimos até aqui. Pois ao invés de cotas, os sócios dividem o capital da empresa em ações. Por isso eles são chamados de acionistas e não mais de sócios. Por causa das suas características, os acionistas eles têm total liberdade para comprar e vender ações a hora que eles quiserem. O que normalmente ele é visto em grandes corporações. Além disso, as SA são divididas em duas categorias: as de capital aberto e as de capital fechado. As de capitais abertos são as que vendem as suas ações nas bolsas de valores. Já as de capital fechado são aquelas que não vendem as suas ações para um público aberto, mas diretamente para sócios ou para convidados. Ei, psiu! Presta atenção aqui em mim, governante. Qualquer uma que você escolher, você deve ter a assessoria de um contador, porque é ele quem vai dizer se a sua atividade se enquadra, não se enquadra, consegue ou não consegue, e qual é a melhor, até em formato de tributo para você. Então, busque um contador. E dentro da nossa ação, o que nós vamos ver? Vamos escolher, identificar aqui mais ou menos, mesmo que sem ajuda desse contador, qual das formações jurídicas a gente se enquadra. É numa MEI? É numa sociedade limitada? É numa SA? E aí, qual que você acha que tem mais a ver com você? É por isso, governante, que você não pode perder nenhuma aula, porque além de você buscar um contador, você nunca vai passar perto, porque você sabe do que ele está falando. Ele não vai falar mais grego com você. Então, escreve aqui nos comentários qual você acha que se enquadra mais com você, com o seu tipo de negócio, com o teu formato de serviço, com o teu conteúdo. Conta pra gente. E se você ainda não me segue nas redes sociais, tá tudo aqui do lado pra você. Eu entrego muito conteúdo lá também, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula, que é tão importante quanto essa. Até já!